Marhaba. Olá, tudo bom? Estamos protegendo contra o Covid-19? Tem que se proteger, hein, ao sair de casa. Pra quem não me conhece, eu sou Brisa Sócio, esse é mais um Momento Leitura, dando continuidade à história da ciência. Vamos ver aqui. A ciência na antiguidade, que eu vou ler agora. A história da ciência através dos tempos. Tá? Vamos ver aqui na antiguidade. Lembrando que a história da ciência ela pode ser apresentada através dos principais nomes que fizeram seu progresso e tal, né? Também destacando os trabalhos e livros mais importantes. Esse aqui é nozes, nós, ou plural nozes. Eu sei que é feio falar comendo, viu? Concordo. Desculpas aí. Mas nozes é uma dica boa. Então, vamos lá. Como que se deu a ciência na antiguidade? Para nós, sujeitos modernos, a ciência caminha a passos muito lentos, certo? Principalmente se pensarmos que cerca de 2 bilhões de anos atrás, os australopitecos fabricou a primeira ferramenta de pedra e que foi necessário mais de 1 bilhão de anos para que esta fosse aperfeiçoada. Então, depois que ela foi aperfeiçoada, ela foi transformada em arma de caça e para que o fogo fosse descoberto. Depois disso, depois que essa ferramenta de pedra, né, foi aperfeiçoada, depois ela foi transformada em arma de caça, só depois que veio o domínio do fogo, tá? Segundo os estudos, né, antropológicos, históricos. Então vamos falar aqui de 2 bilhões de anos, né, com os australopitecos. Consegue imaginar? Somente 10 mil anos atrás, aí sim, uma coisa mais, né, que dá pra pensar melhor, que 2 bilhões, né, mas peraí, 2 bilhões, né, de anos, os australopitecos começaram a fabricar as primeiras ferramentas de pedra. Aí vamos dar um salto, assim, ó, para 10 mil anos atrás, também já é muita coisa, né? Mas nem tanto. 10 mil anos atrás, o homem abandonou sua condição de nômade, segundo a ciência, tá? E passou a fazer uso da pecuária e agricultura, que marca o início da nossa civilização e da ciência. Isso porque cada estágio do cultivo de plantas e domesticação de animais requer invenções, daí surgem as inovações técnicas e acabam dando fundamento a princípios científicos, certo? Quem escreveu isso foi Bronowski, em 1992, tá? Apud-Matar, 2008, tá? Na medicina, encontramos na Babilônia as primeiras cirurgias, por exemplo, tá? Vamos ver na área da medicina, né? As primeiras cirurgias. Os egípcios, usando grande variedade de remédios, também tem isso, incluindo o ópio, os egípcios usavam. Lembra da história antiga?
Pois é. Os indianos antigos realizavam cirurgias no nariz. Na China, o uso da acupuntura, somente a partir de Hipócrates, tá? Que já é o grego, né? Em 460 a 370 a.C., considerado pai da medicina, o qual passa a criticar as causas apontadas para as doenças e mortes, dentre elas as superstições e os aspectos sagrados, é que a medicina começa a ser vista sob o prisma científico. Por volta de 180 d.C., Galeno resume e sistematiza o pensamento médico da antiguidade. A botânica, nessa época, né, lá da antiguidade, também passa a ter um pensamento mais sistematizado. No final do século VII e início do século VI, acho que está falando antes de Cristo, o modo de explicar o mundo que passa do mitológico para o racional, isso foi antes de Cristo, claro, antes da era comum cristã, né, para nós que estamos aqui no Ocidente, que passa do mitológico para o racional, é considerado por muitos autores como um dos mais bonitos e importantes espetáculos da humanidade. Que é o surgimento, né, da explicação racional sobre as coisas. Se bem que a explicação racional já tinha, né? Sempre teve, desde 10 mil anos atrás, os que acreditavam nos mitos, que era a religião, né, deles, e os que não acreditavam nos mitos. Mas esses daí, né, que buscavam explicação racional, é considerado por muitos autores como um espetáculo, né? Mito e religião começam a ser abandonados, dando lugar à filosofia. Certo? E eles coexistem até hoje, claro. Se bem que hoje não tem mais essa separação, tá? Entre pensamento religioso e científico, porque um coincide com o outro, um complementa o outro, tá? O pensamento racional surgiu com a escrita, diminuindo a importância da memória e audição, começando a prevalecer a experiência da razão, tá? Aumenta também a importância da observação da realidade sobre a história dos deuses, ok? Lógica e geometria alcançam um desenvolvimento exemplar na Grécia Antiga. Por volta de 300 a.C., começam a ser organizados, respectivamente, o Museu e a Biblioteca de Alexandria, com toda a estrutura para o desenvolvimento da ciência, e onde Ptolomeu elaborou sua teoria geocêntrica, que mais tarde, na Idade Média, irá marcar o tratado sobre a óptica, tá bom? Ptolomeu, lá da Alexandria, não sei se ele é da Alexandria, mas o Ptolomeu desenvolveu a ciência dele lá. Bom, segundo esse texto do IPEMIG. Bom, continuando aqui só para terminar essa parte da antiguidade, depois eu passo para a Idade Média e Renascimento, tá? Apesar de toda a evolução, nada na antiguidade se parecia com a ciência moderna. Todos os temas ainda estavam no campo da filosofia. Por exemplo, não havia muita distinção entre um filósofo natural e um matemático, tá?
Então, o matemático também era um filósofo natural, que também lidava com vários temas, política e tudo. Eles lidavam com o tema que quisessem, assim, sem muita separação. E daqui a pouco eu já vou ler na Idade Média e Renascimento, certo? Give me a like, please. Please, 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 please. Wassalamu alaikum e até o próximo momento, leitura. Bye.